Glória a Deus. Nossa segunda reunião no mês de julho. Amém? E serão muitas ainda pela frente, muito abençoadas. E o propósito dessa reunião é trazer crescimento para a tua vida. Amém? Esse é o principal motivo. Então vai ter dias que a gente vai trazer bastante coisas para sua edificação, vai ter dias que a gente vai puxar a orelha, vai ter dia que a gente vai puxar a orelha e edificar, vai ter dia que a gente vai só puxar a orelha, vai ter de tudo, né? Então o propósito nosso aqui é a gente crescer, né? Então creia que esse é a nossa motivação de trazer você aqui todas as quartas-feiras. Hoje é dia 25, né? Quarta que vem é 1º, não é isso? 1º de agosto. Aí, a partir da próxima quarta, toda a igreja estará aqui. Pelo menos quem puder vir estará aqui. Então, já avise na sua célula, nos grupos de célula, que todos os membros da igreja podem vir às quartas-feiras. Então, a gente fez essas duas com vocês somente. A partir da próxima, é toda a igreja aqui reunida, porque todos precisam de crescimento, não é isso? E um treinamento para liderança, ele não inclui somente líderes, porque na verdade as pessoas precisam no mínimo saber se autoliderarem. Então toda a informação nesse sentido ela é importante para qualquer pessoa, na verdade, nem só para cristão. Porque o que a gente quer trazer aqui são o que a Bíblia, que é o maior livro de sabedoria que existe, ele tem a respeito de crescimento, de vida, de sucesso, né? E principalmente de salvação, tá bom? Então vamos lá, hoje nós queremos falar disso aqui. Como descobrir as áreas que você é mais forte? Como descobrir as áreas que você é mais forte? Às vezes a gente faz de tudo um pouco, né? Eu brinco que às vezes eu me vejo como um pato, né? O pato ele sabe nadar, ele sabe voar e ele sabe andar, só que ele não faz nada direito. Ele faz de tudo um pouquinho, né? Mas tem alguma área que eu sou melhor, naquela área eu sou mais forte, eu tenho mais aptidão. Então, como a gente tem um amor desse tamanho, e você também tem um coração grande, não tem? Quem tem diz glória a Deus aí? Glória a Deus. A gente faz de tudo um pouco, não é? Botou na mão para fazer, a gente faz. Mas tem uma área que você é melhor. Tem uma área que você com certeza flui melhor. Então, pergunte agora para você mesmo. O que eu sei fazer bem? Um minutinho para sua reflexão. Pensa bem, não vale cortar cabelo, tá? Vale sim. O que você sabe fazer bem? Que pode ser útil para ministério, pode ser útil para sua família. Pensa bem um pouquinho. Alguém está pensando ainda? Todo mundo pensou? Tá. Agora que você pensou em alguma coisa que você sabe fazer bem, pensa assim. Eu estou fazendo isso que eu sei fazer bem? Pensa aí. Está fazendo isso? Tá. E você tem algum impedimento para você fazer isso, que você entende que você flui bem? Falta alguma coisa? Perguntas para a gente refletir. O que a palavra de Deus fala para nós? Primeira coisa que eu vou te perguntar. O que você tem na sua mão? Não é o celular. O que você tem na sua mão no sentido assim, o que está disponível para você? Pensa, quais são os recursos que você tem, o que é que você tem de verdade na mão para colocar em prática isso. Olha o que a Bíblia falou. Deus falando com Moisés. Moisés fez uma pergunta, não vão acreditar, Senhor, que o Senhor me enviou. Né? Se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu, então o Senhor lhe perguntou, o que é isso em sua mão? Olha para mim. Então Deus pergunta para você, quando você coloca uma objeção
para você fazer algo que Deus te capacitou, que você entende que você flui bem, Deus pergunta para você, assim como perguntou para Moisés, o que você tem na mão? O que está disponível para você? Aí Moisés respondeu, uma vara. Ele tinha um cajado, uma vara, é o que ele tinha na mão. Disse o Senhor, jogue-a ao chão. Moisés jogou e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó apareceu a você. Está lá em Êxodo 4. Então o que a gente aprende com esse diálogo aqui de Deus e Moisés? Moisés não precisou de algo que veio da parte de Deus, além do que ele já tinha na mão. Então o que você tem na mão pode ser apenas uma vara, como era o cajado de Moisés que ele usava para se apoiar. Mas esse cajado que ele tinha na mão, através do poder e da direção de Deus, tornou-se em algo sobrenatural. Então Deus não precisa te dar outra coisa além do que você já tem, para que você desempenhe o seu papel, para que você faça algo realmente relevante nessa terra. Você não precisa esperar vir algo além do que Deus já pôs na sua mão. Por isso que a primeira pergunta foi, o que você sabe fazer bem? O que Moisés sabia fazer? Carregar um cajado pelo meio das ovelhas. Aquele cajado servia para ele pastorear as ovelhas, para ele se apoiar na subida dos montes, para ele afastar os animais que vinham atacar as ovelhas. Era só o que ele tinha na mão, era a única ferramenta que ele tinha na mão, era aquele cajado, aquela vara. Então você com certeza tem alguma coisa na sua mão. Você lembra agora do que você é bom para fazer? Agora pensa, qual recurso que você tem na sua mão? É esse aí. É esse recurso aí que Deus vai usar. Você pode se aprimorar e nós vamos falar disso já. Mas o que está na sua mão é suficiente. O que eu quero dizer para você, líder do Senhor, que Deus já te capacitou, que aquilo que Deus já pôs na sua mão já basta, e você já pode romper, você já pode decolar na visão de Deus. Para o seu chamado funcionar, você não precisa do pastor. Para o seu chamado decolar, você não precisa de uma outra faculdade. Para o seu chamado decolar, você não precisa de mais dinheiro e nem de mais tempo. Eu te digo, assim como Deus falou para Moisés, que é isso em sua mão. Vamos transformar esse cajado num milagre? Vá na sua oração e fale com Deus. Deus, eu sei fazer bem essa determinada coisa, e eu só tenho isso aqui, ó. Meu recurso é só até aqui. E profeticamente quero dizer para a tua vida agora, Deus vai fazer um milagre através disso que você tem. Amém? Outra coisa, olha só, o que Deus fala para Gideão? É com a força que você tem. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Deus falou, olha, é com essa capacidade que você tem mesmo. Você não precisa se preocupar. Não serão centenas, dezenas de pessoas ao seu lado. É com a capacidade, é com a força que eu te dei já. A força que o Senhor já te deu. Você vai romper e vai fazer uma grande obra nessa terra. Lá na sua célula é o seu conhecimento, é a sua oração, é a sua dedicação. Não precisa vir apoio. Não entenda que eu estou aqui colocando algo soberbo e arrogante, tá? Não é isso. Estou dizendo assim, o que está na sua mão para fazer, Deus vai te capacitar com o que você já tem, com a força que você já tem, com aquilo que Ele te deu. Ele já te capacitou para isso. Não coloque no seu coração nenhum pensamento limitante,
dizendo eu não posso, eu não consigo, o outro lá é melhor que eu, a outra lá fala melhor que eu, o conhecimento bíblico daquela pessoa é até maior que o meu, só que Deus colocou você lá, e é com a força que você tem que você vai vencer. Amém? Ah, mas tem gente mais velha que eu, não importa, é com a força que tem gente mais experiente, não importa, Gideão também era mais novo, Jesus também era mais novo. É com o que você tem, Deus vai usar a tua vida, meu irmão, minha irmã. Creia nisso. Algumas coisas importantes. Às vezes a gente não percebe o que você está fazendo e está dando certo. Então você pode ficar também prestando atenção o que estão falando de você. Aonde te elogiam. Quando você faz alguma coisa, fala, nossa, isso que você fez ficou bom, hein? Se você canta, se você toca, se você ministra, se você aconselha, se você dirige uma reunião, qualquer coisa, as pessoas de alguma maneira te elogiam. E aliás, agora fica para nós aqui a dica, você que lidera alguém, elogie as pessoas lá do seu convívio, veja o que ele fez bem feito. Às vezes aquela irmã, ela leva sempre lá em Goiás chama quitanda, né? Leva uma coisa para o final da célula, que é tão gostosinho, tão simples, às vezes um bolinho de farinha que ela faz, simples, mas é tão gostosinho, tão bem feito. Chega para ela e fala, nossa irmã, esse bolo que você traz aqui na reunião de célula de quinta-feira é fantástico, glória a Deus pela tua vida, pelo que você tem feito. Ela é boa nisso, ela gosta de contribuir com isso, elogie, ela vai perceber, puxa, eu funciono nisso. As pessoas gostam disso. Então cabe a nós aqui a ficar de olho. Então eu estou falando para você, e estou falando para você também usar essa ferramenta para as pessoas do seu redor. Veja o que eles estão fluindo e sinalize. Opa, olha, quando você compartilha, eu percebo que você sempre traz uma experiência de vida. Você sempre fala algo de você. Olha, irmão, que bênção, continue assim. O seu compartilhar, ele tem edificado as nossas vidas, e eu creio que Deus vai te usar muito nessa área, para você ser um facilitador, porque quando você compartilha, as pessoas acrescenta fé ao nosso coração. Não tem problema a gente elogiar, o problema é a exaltação, o problema é a soberba, e aí precisa ser tratado. Então a pessoa vai sendo tratada, porque a própria Bíblia mostra elogios. Quer ver? Que não é do pastor Marcelo isso? Então os elogios lá. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha aí, um homem que parecia que era um covarde, que estava dentro de um lugar que era para amassar uvas, ele estava cuidando do trigo. É isso, né? No lagar ele estava cuidando do trigo, estava escondido ali, porque era assim, toda vez que eles colhiam, o inimigo ia lá e roubava tudo, esperava eles tratarem, prepararem tudo, ia lá e roubava. Então como não era tempo de uva, era tempo de trigo, ele estava no lugar da uva, cuidando do trigo, para não ser roubado, mas estava escondido. Mas Deus chama a Gideão de poderoso guerreiro. Deus não omitiu, ele era um homem valente, ele estava sendo estratégico, e ali ele até faz uma reclamação, mas se Deus é conosco, por que está acontecendo tudo isso em Israel? Né? E Deus fala, vai nessa tua força, varão valoroso ou poderoso guerreiro, como diz na NVI. Né? Já Natanael, olha só, Natanael também criticou Jesus, falou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Quando ele chega na presença de Jesus, Jesus fala, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Natanael era sincero, ele não era falso, ele falava o que ele pensava, ele falava na cara. Né? Então ele falou para Felipe, quando Felipe falou, achei o Cristo, é Jesus de Nazaré. Ele, como não era falso, ele chegou e falou, pode vir uma coisa boa de Nazaré? Nazaré era na Galileia dos gentios, então não tinha uma boa história, um histórico ruim. É como a gente chegar a uma região aqui que só sai, um lugar que só sai traficante, que só sai problemas, e você fala, aquela pessoa é daquele lugar. Você fala, poxa, nasceu naquele meio, será que realmente é idôneo?
e Jesus elogia ele, fala, olha, esse aqui não é falso, então não tem problema elogiar. Então elogie as pessoas e preste atenção em que você está sendo elogiado. Procure observar aquilo que te deixa muito animado e realizado em executar. Tem coisa, meus irmãos, que a gente faz porque precisa, é ou não é? Olha para mim aqui, depois você lê o versículo. Tem coisa que a gente faz porque precisa, mas tem aquela coisa que a gente faz que te motiva, não é? Que você, nossa, isso é o que eu realmente gosto de fazer. Eu lembro quando eu entrei aqui na Nova Jerusalém, 18 anos atrás, eu fiquei no banco um ano no banco, sentado. E eu não lembro como foi o que aconteceu, eu sei que apareceu uma sala do Ministério Infantil para eu dar aula. Nossa, mas eu acordava motivado. Na segunda-feira, já preparando a lição do próximo domingo. Eu já vinha para o domingo pensando, hoje eu vou dar aula, aleluia. Hoje eu vou ministrar para as crianças. Que foi sempre a minha paixão, dar aula. Eu gosto de dar aula, principalmente para criança, de uma certa, um pouco mais de idade. Muito pequenininho eu me atrapalho todo. Mas uma idade um pouco maior, que eu posso usar recursos de escrita, visual, né? Aí eu consigo mais. Então aquilo me motivava. Aí o pastor Osni falou, ufa, achou, hein? Até que enfim. Eu lembro que ele falou isso, né? Porque eu estava, sentado no banco, jururu, adorava o Senhor, tal, ia para casa, nossa, mais um culto. Eu não estava sendo útil, eu não fazia alguma coisa que me dava alegria. E Jesus, olha só o que aconteceu aqui. Jesus também dá esse exemplo. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Então Jesus ficou tão feliz quando aqueles 70 saíram expulsando demônios, curando os enfermos, e eles chegaram todos felizes, Senhor, em teu nome até os demônios se sujeitam a nós. Aí ele dá uma correçãozinha ali, não fica alegre por causa disso, mas fica alegre porque o seu nome está escrito no céu. Mas em seguida Jesus fala, olha, eu vi a Satanás como um raio caindo do céu. E aí Jesus diz essa hora, se alegra, porque ele viu as pessoas dando fruto. Então Jesus era um mestre. Então qual é a maior alegria de um mestre? É ver os discípulos funcionando, é ver os discípulos andando sozinhos. Ele falou, vão, expulsa o demônio, cura os enfermos. Eles foram, expulsaram o demônio e curaram os enfermos. E voltaram contando a vitória. Então ele ficou muito feliz. Então procure saber qual é a área dentro da igreja que você se destaca. E talvez até na profissão. Talvez você esteja numa profissão que não seja lá aquela que você gosta. De repente precisa por causa do salário. Não dá para arrumar outro. Mas se você conseguir, a melhor coisa é você conseguir combinar salário com prazer, né? Você fazer aquilo que você realmente gosta. Então na igreja não é diferente. Procure uma área que você flua, que você se sinta feliz, que quando você chega em casa você pensa, missão cumprida, fiz aquilo que o Senhor me capacitou, o cajado virou serpente, e falei do teu nome, Senhor, e eles acreditaram, entendeu? Procure saber o que você gosta. Tá claro, irmãos? Quem tá com sono aí? Amém? Dorme não, irmã. Aí você pergunta, o que você gosta de fazer bem? Dormir. Eu gosto de dormir bastante. Vamos lá. Verifique o que você consegue fazer que não exige um enorme esforço, mas acontece de maneira muito natural. É a mesma coisa, né? Você faz aquilo que gosta, então pode até ser muito trabalhoso, mas se você faz sem aquele esforço que você tem que, nossa, de novo, vou ter que fazer isso novamente. Então você avalia por aí, se está assim, então não é essa área que você flui melhor. Então você vai orar a Deus, vai pedir que Deus prepare alguém para ficar no seu lugar, porque você não vai abandonar seu posto, e vai procurar fazer alguma coisa que você realmente tenha prazer em fazer, amém? É assim que funciona. Eu já tenho minha vida planejada aí, até os 85 anos de idade.
até os 85 anos. Então eu estou trabalhando para isso. Então eu vivo motivado. Então o que te motiva? O que você faz que não é esforço? Às vezes até um esforço, mas você sabe que depois você vai ter um prêmio, uma recompensa por aquilo. Aí fica mais gostoso de fazer. Então faça aquilo que você realmente faz bem. Amém? Vai ficar muito melhor. Seu trabalho vai ser muito mais útil se você fizer aquilo que é natural, que flui de você. Pastor Mário, estou preocupado que acho que a gente vai ter um monte de demissão aqui na semana que vem. Pastor falou que é para fazer só o que a gente gosta, que não exige esforço. Estou entregando isso, aquilo, outro. Então você lembra da palavra que eu falei, você vai orar, que Deus coloque alguém no seu lugar. E tem essa pessoa. Eu tenho certeza que existe essa pessoa. Ainda que ela vai ser ganha para Cristo ainda. E vai vir para cá, mas tem essa pessoa. Agora aqui também, pessoas ao seu redor. Pergunte para as pessoas que te conhecem, que te amam, né? O que você acha que eu sei fazer? O que você acha que eu sou mais forte? O cônjuge é a primeira pessoa que te conhece melhor, que pode te ajudar nisso. Às vezes não tem uma resposta na hora, avalia um pouco mais, responde depois. Mas as pessoas que te amam, que estão ao seu redor, o que você acha que eu sou forte? Aí Jesus falou... Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Então Jesus perguntou: o que as pessoas estão falando a respeito de mim? Um profeta, João Batista que ressuscitou, como é que é? Ele falou 3 coisas, né? Elias, né? João Batista ou um profeta, né? Ou um dos profetas, isso. E vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedrão levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Então, o que as pessoas dizem de você? Pessoas que realmente te amam. Porque tem aquele comentário, né, meu irmão? Que não vale, esse aí você cancela. Tem a pessoa que ela parece que nasceu para abater os outros, né? O que ele flui bem é abater os outros. Então você vai ter também discernimento de você não pegar essa palavra. Amém? Porque fizeram isso com Jesus, não é? Então você é um endemoniado. Você é um samaritano endemoniado. Falaram isso para Jesus. Jesus falou: não sou endemoniado. É o Filho de Deus, ele era o Filho de Deus enviado. Então você, com certeza, é uma bênção. O Senhor te chamou e te escolheu para ser uma bênção nessa terra. Talvez você não esteja agora no lugar certo que Deus te constituiu, mas você vai achar esse lugar. O propósito dessa mensagem hoje é que a gente aprenda a fluir no dom que Deus nos deu, porque a Bíblia é clara quando fala que o Espírito Santo dá dons para a igreja e repartindo a cada um para o que for útil para a edificação do corpo de Cristo. Esse é o propósito dos dons que Deus dá, para a edificação do corpo. Então, com certeza você tem algum dom, alguma coisa que o Filho te deu, ou alguma coisa que o Espírito Santo te deu, alguma coisa que o Pai te deu. Existem dons do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode ter dos 3 alguns dons e com certeza eles serão muito úteis. Amém? Então pergunte para as pessoas. Claro, você precisa ouvir. Nós falamos aqui de várias coisas humanas, né? Prestar atenção em você mesmo, naquilo que você faz, no que as pessoas falam, ouvir os elogios, mas a palavra final é essa aí, ó. Escute a voz do Espírito Santo no seu espírito. Então, quando você está orando, você tem convicção no seu espírito de que aquilo ali realmente é o seu chamado, de que você foi constituído por Deus e você tem capacitação para fazer aquilo ali. Então é ali que você vai investir toda a sua energia, é ali que você vai gastar maior parte do seu tempo, é ali que você vai se dedicar mais. O Espírito Santo, ele dá convicção no seu coração para você fazer aquilo. Amém, querido? Então nunca negligencie isso. Nós não somos naturais. A Bíblia fala aqui em 2 Coríntios 2,
se não me engano, que o homem espiritual discerne bem todas as coisas e de ninguém ele é discernido. Então, muitas vezes acontece das pessoas ao seu redor, os elogios, todas as coisas não serem exatamente a expressão do que Deus quer. E aí é onde você vai ser espiritual e você vai entender no seu espírito o que realmente é de verdade. Amém? Essa é uma frase de um jogador americano muito famoso que parou de jogar e escreveu vários livros, esse Jim Sandberg. Descubra sua singularidade, ou seja, aquilo que só você tem, só você faz. Em seguida, discipline-se para que possa desenvolvê-la. Então, quando você faz isso, você entendeu, por exemplo, Moisés. Só tinha Moisés naquela região, irmãos? Mas Deus falou com ele, não foi? Deus falou, você, Moisés, é você que eu escolhi. E ali ainda teve um embate ainda com Deus ali, uma coisa que eu ainda não entendi muito bem até hoje. Mas ele não ficou brigando com Deus ali, não, porque eu não sei falar. Não, Moisés, é você. Não, manda outro. Não, Moisés, é você. E Deus ficou irado com Moisés naquele momento. Era para Moisés ir mesmo. E Deus falou, então tá bom, Moisés, vou mandar Arão, ele vai falar e você vai ficar sobre Arão. Mas Moisés foi realmente o escolhido. E escolhido desde que ele nasceu. Porque ele foi retirado das águas, isso significa Moisés, de forma milagrosa, num tempo em que todas as crianças estavam sendo assassinadas pelos egípcios. Ele já foi criado, diferenciado lá no palácio do faraó. Ele saiu de lá, foi aprender a pastorear a ovelha. Deus foi fazendo toda uma preparação para que ele fosse realmente o libertador de Israel. Então Moisés tinha conhecimento de todas as letras, Moisés tinha conhecimento do deserto, que ele ia precisar conhecer. Moisés tinha temor de Deus, que ele aprendeu a temer ao Senhor. A mãe dele, Joquebede, que foi a babá, acabou com certeza ensinando a ele o que era ser um hebreu, quem era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então ele tinha temor de Deus e ele tinha o chamado. Então ele era único, Deus o escolheu. E você pode ter certeza, não aceite menos que isso, você também é único. Posso ouvir um amém? Amém. Deus te escolheu para um propósito específico nessa terra, e é você que tem que fazer, não é o outro. E você precisa saber qual é esse propósito e cumprir esse chamado do Senhor na sua vida. Você é singular. O que é singular? É único, é ímpar, não tem par, só você, tá bom? Então é muito importante isso. Então a palavra de Deus diz, olha o que Jesus falou para Pedro: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 16. É singular o que Jesus falou para Pedro. Claro que isso se estendeu para a igreja, mas naquele momento tinha 12, e Jesus falou com Pedro. É singular. Então vai ter momentos que você vai perceber, Deus está falando com você. É você, singular, é você só, não tem outro, não adianta você mandar outro, é você que tem que fazer. Então esteja sensível a isso, a voz do Espírito Santo. Isso foi logo após a declaração que Pedro disse para Jesus: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala isso para Pedro: não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Espírito, né? Então é algo que foi colocado especificamente para ele. Você vê João, o apóstolo do amor, o apóstolo amado, o amigo de Jesus mais próximo. Ele teve coisas que só ele participou, e foi para ele que Jesus revelou o Apocalipse. As coisas que seriam... Não teve alguém que teve uma visão mais completa do final dos tempos, nem Paulo. Foi para João. Paulo foi até o terceiro céu, mas Deus não deu revelação para ele escrever as coisas que ele viu lá. E para João deu.
Para João mostrou diversas formas simbólicas lá que ele conseguiu descrever. Olha que singularidade desse apóstolo, João. E você tem algum sangue ou alguma carne diferente de João? Nós não temos, irmão, nós somos exatamente iguais. Nós também nascemos de uma mulher, nós somos seres humanos, nós recebemos o sacrifício de Jesus, assim como João, fomos salvos pelo sangue de Jesus, nós recebemos o Espírito Santo assim como João. Então você não tem nada de diferente, é só nós entendermos qual é o nosso chamado, por que Deus te colocou nessa terra, qual é a sua singularidade, assim como foi com Pedro, assim como foi com João. E por fim, hábitos saudáveis que levam ao sucesso. Falei aqui de diversas coisas. Eu queria que vocês participassem um pouquinho. O que você acha? Atitudes práticas. Rapidinho. Fala alguma coisa prática que você acha que te ajuda a chegar lá, a ter sucesso. Disciplina. Pode ir lá. O que mais? Perseverança. Compromisso. Planejamento. Atitude. Bom, hein? E mais? Não consegui ouvir. Metas. Também importante. Muito bom. Oi? Foco. Muito bom. Foco. Eu coloquei 3 coisas aqui. Primeira, uma vida devocional consistente. Aí entra a perseverança, entra o foco, entra o objetivo, entra a atitude, entra tantas coisas. Quando você tem o seu tempo sozinho com Deus e você se dedica a isso. Isso é algo, na minha opinião, o primordial, que vai te ajudar a fazer tudo isso que vocês falaram. É quando você vai lá, no secreto. Quando você vai lá com Deus. Quando você fala diariamente com Deus. Deus, estou confuso. Deus, esse aqui é o meu chamado. Deus, eu quero executar. O que eu tenho na mão é só isso, Senhor. Opera o teu milagre. E aí pela fé você já recebe. Aí você já vê aquele cajado virando serpente. Aí você já vê você pegando a serpente e virando o cajado. E você vai orando e Deus vai te fortalecendo. Então, primeira coisa, uma vida devocional, consistente. Tempo sozinho com Deus diariamente. Outra coisa que te leva ao sucesso. Não adianta nada a gente correr, a gente fazer tudo, a gente descobrir o chamado, mas a gente não olhar para a nossa família. Se a tua família não for equilibrada, se o relacionamento do casal não estiver bom, se os filhos não estiverem nutridos espiritualmente, emocionalmente, materialmente, o que adianta o sucesso? Diz a palavra do Senhor, que aquele que não tem cuidado dos seus, como cuidará da igreja de Deus? Né? Então, como preguei esses dias, o mais próximo de você é o seu cônjuge e os seus filhos em seguida. Nós não podemos esquecer jamais da nossa família. O nome da sua igreja é Comunidade da Família. Não se esqueça disso. Então, para você ter sucesso, depois do seu devocional diário com Deus, a sua família precisa estar equilibrada. Se não tiver, você vai colocar no seu devocional: Deus me ajuda, e você vai ter atitudes práticas. Quem falou atitude? Acho que é a Selma falou atitude. Você vai ter atitude, você vai fazer de propósito para as coisas acontecerem, para a sua família ter equilíbrio. Não é difícil, a base de tudo é o amor. Se nós deixarmos de lado o egoísmo, deixar de lado o querer ganhar a conversa, você vai conseguir, pode ter certeza disso. A sua família vai ser equilibrada. E, por fim, o desenvolvimento das suas habilidades. Então você já entendeu o que você tem, você já sabe que ali é o seu chamado, você vai agora trabalhar para isso. Você vai estudar naquela área, você vai se dedicar mais, você vai se empenhar naquilo que você já entendeu que é o seu chamado. Você vai gastar os seus esforços, seu tempo vai ser ali, naquela área que você entendeu que você tem um chamado. Amém? Então, esse é o que eu gostaria de passar para vocês hoje. Então,
Voltando aqui. A palavra para nós é: o que você tem na mão. Amém? Amém? Não é o que o outro tem na mão. Às vezes a gente fica olhando, queria fazer tal coisa, poderia estar fazendo outra coisa, ou fica até dando pitaco no trabalho do outro. É o seu chamado que Deus vai cobrar. Ele deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. Se o de 1 ficar olhando porque tem 5, ele não faz do de 1. E Deus vai cobrar dele 1, não 5. Então, o que você tem na mão, não deixe perder em nome de Jesus. Amém? Uma coisa eu te digo, Deus ele é contigo. Amém, querido? Glória a Deus. Queria que você ficasse de pé.